Bem, Bel, nessa terceira fase as coisas vão se afunilando. É uma terceira fase classificatória, onde os 232 atletas eles vão ser submetidos a testes muito rigorosos, do ponto de vista físico e do ponto de vista psicológico. Cabe ressaltar também, Bel, que o Caça-Talentos nessa fase ele conta com o apoio do Centro de Excelência Esportiva da UFMG. Então existem vários doutores que estão dando suporte nessa avaliação física e psicológica que nós estamos fazendo com os garotos. Primeira e segunda fase eram fases eliminatórias. E nós só passamos para a terceira fase aqueles garotos que realmente reúnem um mínimo de condições técnicas e táticas para fazerem teste num grande clube de futebol. Nessa etapa, a dinâmica é um pouco diferente. Os garotos chegam, são recebidos na nossa recepção, cadastrados, conferida toda a documentação e a partir daí eles são divididos em várias baterias, onde eles fazem normalmente por dia 2 testes físicos e 2 testes psicológicos. Esse rodízio, ele é um rodízio montado cientificamente no sentido do menino ter o melhor desempenho possível em cada uma das baterias de testes que ele está fazendo. Em reunião com o Centro de Excelência Esportiva da UFMG, nós selecionamos alguns testes que realmente vão medir as principais capacidades desses garotos que querem se tornar atletas de futebol. Então, na bateria do Caça-Talentos dos testes físicos, nós temos testes de velocidade, temos testes que vão mensurar a força desses garotos e também testes que vão mensurar a sua capacidade de resistência. Todos esses testes, eles vêm sendo muito utilizados pelas equipes não só profissionais, como de categorias de base do futebol, e também passam por um crivo científico muito grande. O primeiro teste físico realizado vai ser a velocidade de corrida de 30 metros, onde a criança vai se deslocar nesse espaço de 30 metros e vai ser medida essa velocidade de corrida por sensores fotoelétricos. São fotocélulas que, ao passar nesse marco zero, e dar o início desse deslocamento e, ao completar esse percurso, é finalizado essa medida e já automaticamente já é mostrado na tela do computador esse resultado que possibilita essa medida da velocidade de corrida da criança. Nesse mesmo dia será realizado um teste de resistência aeróbica. É um teste que chama ioiô. O teste de ioiô, Isabel, é um teste que consiste em mensurar essa capacidade de resistência dos atletas, uma valência física muito importante no futebol hoje em dia, determina essa capacidade de recuperação dos atletas, capacidade recuperativa, e ele é mensurado através de um CD, que é uma música, que determina um ritmo, uma cadência que o atleta tem que percorrer uma distância de 20 metros. Esse ritmo ele vai sendo aumentado, essa velocidade vai sendo aumentada progressivamente e o teste é finalizado quando o atleta não consegue acompanhar esse ritmo 2 vezes seguidas. Esse teste é finalizado. Com isso a gente determina essa capacidade individualmente. Esses valores são individuais de acordo com a capacidade individual do atleta. Tanto que ele aguenta. Exatamente, vai ser determinada essa capacidade individualmente. Psicológico, a gente tem um carro-chefe, que é um equipamento que chama Sistema de Teste de Viena, um equipamento austríaco. Um teste que chama Torre de Londres, que é um teste utilizado para avaliar a capacidade de resolução de problemas. É um aspecto muito importante. A literatura mostra muito claramente que experts gastam muito mais tempo no planejamento que na execução. Esse teste nos permite avaliar o desempenho do jovem nessa bateria de testes, bem como a velocidade com que ele responde. Fora isso, nós temos ainda alguns testes que a gente trabalha na forma de questionário, que são informações importantes, como um teste de personalidade, para conhecermos o perfil desse atleta, por posição. Então, por exemplo, o que é mais interessante? Ter um atacante que tem um traço de personalidade um pouco mais ousado ou conservador? Imagina, goleiros, laterais, zagueiros. Então, apesar de não ser uma informação que vai definir quem vai e quem fica, mas é uma informação fundamental para a gente acompanhar esse jovem. A gente está trabalhando hoje numa fase que chamamos de detecção do talento. E temos uma segunda etapa muito importante, que é quando essa criança, esse jovem for selecionado, que é a promoção do talento. E aí essas variáveis que foram mensuradas, que vão demonstrar as potencialidades e limitações que todos nós possuímos, vão começar a fazer a diferença. Tem testes que, vamos dizer assim, que pontuam, que dão uma medida de desempenho. São os testes do equipamento do Viena. E os outros são para permitir conhecer melhor o perfil desse atleta. Então, de forma nenhuma, não posso
falar que um perfil X ou Y vai fazer com que esse atleta ele vai ser selecionado ou não. Até porque existem muitas variáveis que influenciam o resultado final quando falamos da detecção do talento, né? Então, entre a detecção do talento esportivo e a realização, né, a promoção desse talento, uma série de variáveis podem influenciar. Então, muitos desses testes são simplesmente uma medida de referência do perfil dessa jovem promessa. E alguns outros, aí sim, eles são utilizados para mensurar nível de conhecimento e aí esses podem ter uma interferência maior, vamos dizer assim, um peso maior na seleção. Quando falamos num talento, existem um conjunto de variáveis que vão determinar, variáveis físicas, que vão ser mensuradas, a capacidade técnica e tática, que já foi até mensurada de uma forma bem mais satisfatória nas duas fases anteriores, e ela vai ser ainda mensurada mais uma vez, e a capacidade psicológica, seja ela comportamental, que é fundamental, né? Eu conhecer o indivíduo ser capaz de resistir a pressões, seja ela de fadiga, seja ela de uma pressão de uma torcida, né? Resistir às adversidades, seja ela cognitiva, isso é, a capacidade de inteligência, resolução de problemas, né? Eu não posso ter simplesmente um jogador muito forte que não sabe se posicionar, do ponto de vista técnico e tático, não tem essas valências, e que também não tem a capacidade de resolver os problemas do dia a dia. A gente fala que o talento, ou que o atleta mais experiente, ele aprende os atalhos do campo. Por isso que essa parte ela é tão importante. A capacidade dele enxergar e descobrir o caminho mais fácil para atingir o sucesso.